Boa noite aos irmãos, graça e a paz de nosso Senhor, amém. Mais um domingo os irmãos tendo que olhar para minha cara aqui, para ensinar a palavra de Deus. E como a gente vinha estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e eu vou ficar responsável, pelo menos até o final do mês, que está longe, não? Final do mês, para pregar no domingo. Então eu decidi dar continuidade com os irmãos aqui que vêm acompanhar os nossos estudos, amém? Então a gente vai dar continuidade. Obrigado. Então hoje o texto que a gente vai estudar está no capítulo 2, versículos 13 a 16. Amém? Capítulo 2, versículos 13 a 16. O tema da nossa mensagem de hoje é uma igreja que recebe a palavra de Deus como palavra de Deus. Amém? Uma igreja que recebe a palavra de Deus como palavra de Deus. Vamos fazer a leitura do texto? Todos já abriram? Bom, a palavra de Deus vai dizer assim, os irmãos acompanhem comigo. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebeste como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós, os que credes. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judeia, porque também sofreste de vossos concidadãos o mesmo que eles sofreram dos judeus. Estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos. E desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados, mas por fim a ira lhes sobreveio. Amém? Tem aqui a leitura da palavra. Vamos orar? Querido Deus, estamos aqui diante da Tua presença para meditarmos da Tua palavra, aprendermos um pouco de Ti e ouvirmos Tu falar conosco. Pedimos graça, Senhor, nesse momento, para ouvirmos a Tua palavra com reverência, em nome de Jesus Cristo, que eu possa ensinar aos meus irmãos com fidelidade aquilo que está escrito e que eles também estejam dispostos, Senhor, pelo Teu Espírito, a ouvir e a tomar aquilo que foi ensinado hoje como de fato é a palavra de Deus. É isso que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Bom, irmãos, como faz algum tempo, da última vez que a gente estudou a carta, né, parece que foi até ano passado, né, que a gente não estuda ela. Eu gostaria de lembrar um pouco o contexto da carta, o contexto em que a carta foi escrita, o contexto do surgimento da igreja, de uma maneira breve, de uma maneira resumida. Nós aprendemos que Paulo, ele, junto com Silas, ele vinha da cidade de Filipos, isso está em Atos 16, e aí ele passa por alguns lugares antes de chegar à cidade de Tessalônica. Quando ele chega na cidade de Tessalônica, era um costume dele, ele já chega procurando uma sinagoga, e nessa sinagoga ele passa 3 sábados seguidos, dialogando, mostrando para os judeus presentes que o Cristo que ele estava anunciando deveria sofrer, e que esse Cristo que ele estava anunciando era o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Alguns judeus presentes na sinagoga creram na mensagem, juntamente com alguns gregos que temiam a Deus e outras mulheres de alta posição. Mas só que também outros judeus, tomados por inveja,
eles vão despertar o povo, os gentios, contra Paulo e os seus companheiros. Então o que é que eles fazem? Eles vão na casa onde Paulo, Silas e Timóteo estão hospedados e tentam prender eles lá na casa onde eles estavam. Mas só que eles não encontram o apóstolo e os seus companheiros. Então o que é que eles fazem? Eles pegam Jason, que era o proprietário da casa, e leva juntamente com outros irmãos perante as autoridades. Quando eles chegam perante as autoridades, Jason, ele é obrigado a pagar uma fiança para garantir a paz na cidade. Então, durante a noite, eles despedem Paulo e o Silas e Timóteo, que vão rumo à cidade de Bereia. De Bereia, Paulo ele vai sozinho para a cidade de Atenas, e na qual ele vai sozinho para a cidade de Atenas, e Silas e Timóteo ele ficam em Bereia. Depois disso, Paulo e Silas eles vão enviar Timóteo de Atenas para a cidade de Tessalônica, justamente para saber como estava a jovem igreja que foi formada tão rapidamente. Então, depois disso, o que é que acontece? Paulo ele parte em direção à cidade de Corinto, e Silas vai para outro local, se não me engano, parece que ele voltou a Filipos. Depois de um período, Timóteo e Silas eles se encontram com Paulo na cidade de Corinto, onde Timóteo ele traz o relatório da igreja, um relatório que por sinal parece ser bem positivo. Então Paulo, com base nesse relatório que Timóteo traz a ele, então ele vai escrever a primeira carta de Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, e isso foi na cidade de Corinto, por volta do ano 50 a 52 depois de Cristo. Isso aí, irmão, que eu estou falando, é um resumo do que está escrito em Atos 17 e 18, certo? Então, tendo essa introdução em mente, os pontos que Paulo já abordou até aqui, que a gente já viu, foram no capítulo 1, a gratidão dele e seus companheiros a Deus, pela vida dos Tessalonicenses, que estavam dando prova, estavam demonstrando, por meio de uma vida de fé, por meio de uma vida de amor e de esperança, que eles foram de fato escolhidos por Deus, tá? Do capítulo 1, verso 1 a 10. Então, em seguida, Paulo vai fazer uma defesa de suas motivações para ir pregar em Tessalônica, e do amor que Paulo tinha por eles, tendo em vista que eles eram acusados na igreja de terem motivações erradas. Então essas pessoas estavam querendo manchar a imagem de Paulo, a reputação de Paulo com seus companheiros. Então a ideia deles era apresentar essa defesa da sua imagem, dos seus companheiros, que eles estavam querendo manchar, que era do capítulo 2, versículo 1 a 12, que a gente viu no nosso último estudo. Agora, irmãos, Paulo ele volta a agradecer, exatamente porque os Tessalonicenses receberam a palavra de Deus como palavra de Deus, não como palavra de homens. Então a minha intenção aqui essa noite com vocês é destacar o que significa receber a palavra de Deus como palavra de Deus e como isso afeta nossa vida como igreja. Amém? Então o primeiro ponto é que Paulo e seus companheiros, eles agradecem a Deus porque os Tessalonicenses receberam a palavra como palavra de Deus. Verso 13: por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebeste como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual atua em vós os que credes. Estamos novamente numa parte de ações de graças. Eles já haviam sido gratos a Deus pelo fato da igreja de Tessalonicenses ter uma fé atuante, ter um amor prestativo
e ter a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, o que era uma evidência de que eles foram escolhidos. Está no capítulo 1, conforme eu falei anteriormente. E agora, para Paulo e seus companheiros, o recebimento da pregação foi motivo de gratidão a Deus. Houve uma resposta positiva da parte dos Tessalonicenses em relação à mensagem pregada. E isso foi mais um indicativo de que a visita de Paulo junto com Silas e Timóteo não foi em vão, conforme o verso 1 do capítulo 2 vai nos ensinar. Ou seja, não foi uma visita sem sucesso. O verbo aqui, irmãos, receber-te, do versículo 13, ele indica algo muito mais do que ouvir. É ouvir com o coração e levar aquela mensagem a sério. A palavra de Deus se tornou a única regra de fé e prática daquela igreja. Por quê? Porque eles receberam aquela mensagem, aquela palavra que estava sendo ensinada, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Havia uma acusação contra Paulo naquela cidade, entre os Tessalonicenses, de que aquela mensagem que ele estava ensinando era uma mensagem que vinha do seu próprio coração, era uma mensagem inventada por ele. Mas os Tessalonicenses que creram, os Tessalonicenses que tiveram fé naquilo que Paulo dizia, eles não viam assim. Eles começaram a apreciar a palavra de Deus. Embora a gente saiba que a palavra de Deus, ela seja anunciada por um mensageiro humano, mas só que os Tessalonicenses, eles reconheceram que aquela mensagem não tinha origem em Paulo, mas a sua origem vinha de Deus. Certa vez eu vi um famoso falando sobre a Bíblia, e o texto usado por ele foi o texto de Romanos capítulo 1, em especial aquela parte que fala sobre o homossexualismo. Segundo ele, aquele texto, aquela passagem, aquele trecho não se aplica a nós. Por quê? Veja como é a mentalidade dele. Porque aquela passagem foi escrita por Paulo, e segundo ele, Paulo é homem. Que de fato Paulo é homem. Então, se Paulo é homem, ele é sujeito a erros, a falhas. Então aquela mensagem não valia para a gente. Outro argumento que ele usa é que Jesus nunca havia falado sobre esse assunto. Então, pare para pensar, segundo a lógica dele, entre o que Jesus fala e entre o que Paulo fala, adivinha com quem eu devo escolher? Mas só que há um grave erro, um gravíssimo erro em relação a essa visão, a esse pensamento. É aquela famosa pergunta: quem eu devo ouvir? Jesus ou a Bíblia? Paulo ou Jesus? Quem eu devo ouvir? Mas só que preste bem atenção em algo interessante. Quando Jesus ele escolhe 12 discípulos e dá a eles o nome de apóstolos, lembrando que apóstolos em grego quer dizer enviado, ele deu a ele a autoridade para ensinar. Amém? Então ele deu a ele a autoridade para ensinar. Preste bem atenção nisso. Quando os apóstolos eles começaram a ensinar tudo quanto eles disseram, e que foi registrado aqui, tudo que eles disseram era como se o próprio Cristo estivesse ensinando. Além disso, dentro do conceito de apóstolos está a ideia de representação, ou seja, eles eram representantes de Cristo, autorizados por Ele para levar a sua palavra ao mundo. Então, entre aquilo que Cristo diz nos evangelhos e entre aquilo que Paulo, Pedro, João escrevem em suas cartas, tem o mesmo peso de autoridade para a igreja, ou seja, é palavra de Deus. Então não tem essa de que entre aquilo que o Senhor Jesus disse e aquilo que Paulo disse tem pesos de autoridade diferentes. Não, é o mesmo peso de autoridade. O Senhor Jesus envia os seus apóstolos para que eles ensinem debaixo de autoridade aquilo que o Senhor Jesus queria que ele
lhe ensinasse. Por isso o ensino dos apóstolos que foram registrados aqui, eles são sem erros, sem falhas e são suficientes para nossas vidas. A palavra de Deus, conforme o Salmo 119:10, ela é mais doce do que o melhor dos alimentos, mais preciosa do que todas as riquezas do mundo, segundo o Salmo 119. Mas só como é que a gente pode saber que a palavra foi de fato, como é que a gente pode saber que a palavra foi recebida? O texto vai nos mostrar duas evidências aqui. A primeira evidência é que eles foram transformados pela palavra de Deus. Veja o final do verso 13. Ele diz que a palavra de Deus atua em vós, os que credes. Houve uma mudança na vida deles. Por quê? Porque a palavra estava atuando poderosamente ou eficazmente nele. Como? Salvando eles, ensinando, orientando, aconselhando, restaurando, advertindo, repreendendo, alimentando, santificando, libertando, fortalecendo e alegrando eles. Por exemplo, uma mudança que a gente percebe, a gente já estudou sobre isso, uma mudança que já foi mencionada aqui, referente à atuação da palavra de Deus na vida deles, foi o fato deles se converterem dos ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro, conforme o capítulo 1, verso 9 vai nos ensinar. Mas veja bem algo interessante que o texto vai nos dizer. A palavra de Deus, ela não atua na vida de qualquer um. A palavra de Deus atua na vida daqueles que creem nela. O texto vai dizer, o finalzinho do texto, ele diz, olha, atua em vós. Quem é vós aqui? É os que crede. Ela só transforma a vida daqueles que a recebem pela fé. E o tempo do verbo aqui em grego, irmãos, está no que a gente chama de presente contínuo, ou seja, é crer continuamente, é perseverar crendo na palavra. A palavra, ela opera na vida daqueles que creem e continuam crendo nela. Ela não opera na vida daqueles que creram no passado e depois deixaram de crer. Se você vem aqui, ouve a palavra pregada, mas a toma como simples discurso humano, sendo ensinado aqui, ainda que você ache ela moralmente correta, ainda que você goste de ouvir o pregador falar, ainda que você goste de ouvir o pastor falar, mas se você toma apenas como discurso humano, você não será transformado por ela. Não vai existir mudança, não importa quantas vezes você venha ouvir aqui. Mas se você recebe, você ouve aquilo e recebe aquilo que está sendo ensinado como palavra de Deus, lembrando o seguinte, que para ser palavra de Deus tem que necessariamente vir das Escrituras. Ou seja, só é ensino da palavra de Deus quando o pregador ensina aquilo que está nas Escrituras, levando em consideração a Bíblia dentro do seu contexto como um todo, e não aquilo que o pregador acha que deve ser, ou aquilo que ele pensa que está escrito, e nem aquilo que ele usa para apoiar as suas ideias. O papel do pregador é ensinar a Bíblia, e quando ele faz isso, fiel ao texto, podemos ter certeza que aquilo que está sendo ensinado é de fato palavra de Deus. Então, quando você toma a palavra de Deus como de fato palavra de Deus, você vai experimentar o poder transformador por meio do Espírito Santo, através dela. Mas para isso é necessário que você continue crendo nela. E sejamos sinceros que a vida cristã é um desafio para nós continuarmos crentes na palavra de Deus todos os dias. Se nós não buscarmos crer diariamente, nós vamos deixar a palavra de Deus de lado, ela vai ficar como algo secundário. E um dos sinais, irmãos, e isso é que a gente precisa tomar cuidado, que um dos grandes sinais que nós deixamos, ou nós estamos quase para deixar de considerar a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, é quando nós deixamos de ler e meditar nela diariamente.
nós reconhecemos que ela, é como se estivesse reconhecendo que ela não é importante para nós. Agora pense no seguinte, o fato é importante, nós só lemos coisas de quem valorizamos. Quem a gente não valoriza, nós não gastamos tempo lendo. Se alguém manda uma mensagem longa e você não valoriza aquela pessoa, eu acho muito difícil a gente continuar a ler toda aquela mensagem. Se eu mandar um texto longo assim no WhatsApp, muito difícil a gente continuar lendo aquela mensagem, ou ler aquela mensagem toda. Mas o que eu fazer é olhar aquilo e jogar o celular em cima da cama, em cima da mesa. Mas se alguém manda uma mensagem para você que você considera bastante, provavelmente você vai ler aquela mensagem completa. Por quê? Porque você valoriza aquela pessoa. Porque você sente apreço por ela. Mas, então, irmãos, quanto mais nós valorizamos a Deus, mais iremos valorizar a sua palavra. E mais nós vamos querer ler ela, conhecer ela. Mas talvez você possa pensar o seguinte, ou querer argumentar o seguinte: mas e se eu não tenho vontade de ler? Ah, irmão, eu não tenho vontade de ler, eu não consigo ler. Leia mesmo assim. Meditar nas Escrituras, ler as Escrituras, irmão, não é opcional para a vida do cristão. Isso é mandamento. Aqui eu não estou fazendo um pedido para que vocês leiam as Escrituras. É mandamento da palavra. E a nossa obediência não depende se nós estamos bem ou não. Leia, não tem vontade de ler, leia mesmo assim. Leia, continue lendo, até que você tenha vontade de ler. Ore para que Deus dê para você vontade, ore para que Deus dê para você prazer naquele momento de leitura. Amém? A segunda evidência é que eles sofreram perseguição por causa da palavra. A segunda evidência de que a palavra foi recebida, eles foram perseguidos por causa da palavra. Verso 14: pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judeia, porque também sofreste vossos concidadãos o mesmo que eles sofreram dos judeus. Veja, eles receberam a palavra estava transformando a vida deles, e eles estavam dispostos a sofrer ou a passar por aflições por causa de sua fé. Isso colocou lado a lado com outros crentes. Paulo compara eles à igreja da Judeia, assim como a igreja na Judeia, onde foi o berço da igreja, sofreu perseguição por parte dos judeus, assim também eles sofreram perseguições por parte dos judeus na cidade de Tessalônica. Mas veja, por que a igreja de Tessalônica sofreu a mesma coisa que os judeus, a igreja na Judeia estava sofrendo? Porque eles sofreram a mesma coisa. Paulo fala que eles são imitadores dele. Por quê? Porque a palavra era a mesma, a mensagem pregada era a mesma, quer seja na Judeia, quer seja em Tessalônica, a mensagem era a mesma. Eles sofreram por obedecer à palavra de Deus. E é aqui que a gente deve lembrar de algo. Segunda de Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz assim: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguições. Todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguições. Quanto mais quisermos viver para a glória de Deus, mais nós iremos causar estranheza na vida das pessoas. Por exemplo, vai ocorrer situações em que alguém ou alguma situação parecerá exigir que você minta.
Mas se você estiver sendo transformado pela palavra de Deus, você vai recusar aquela proposta. Então as pessoas vão olhar para você com estranheza, vão começar a chamar você de um monte de coisa. Se você tomar a palavra de Deus a sério, eu não falo tomar somente aquelas partes que lhe interessam, mas tomar a sério a palavra de Deus como palavra de Deus, você irá sofrer, você vai ser rejeitado por parentes, por amigos, não vai ter graça estar perto de você, não vai ter graça estar perto de você. Mas também você possa dizer, mas eu procuro seguir a palavra de Deus, e ninguém me acha estranho, ninguém me ignora, ninguém me rejeita. Isso é porque, irmãos, preste bem atenção nisso, a razão de por que você não é rejeitado, porque você não é ignorado pelos seus parentes, pelos seus amigos, é porque você, digamos assim, vive somente aquilo do cristianismo que tem pontos de contato com o pensamento da maioria. Existe isso? Existe. Por exemplo, honestidade, respeito, são virtudes que o cristianismo reconhece e todo mundo reconhece. Todo mundo sabe que respeito e honestidade é algo bom, é uma virtude boa. É ou não é? Amém? Mas experimente viver ou falar dos pontos de discordância. Experimente, por exemplo, falar que homossexualidade, experimente falar que divórcio, adultério, sexo antes do casamento, aborto, mentira são pecados. Experimente falar que só há salvação em Cristo e não fora dele. Experimente falar que só há um caminho para Deus e que todos os demais são falsos. Duvido se você não vai ser chamado de preconceituoso e de um monte de coisa. Por quê? Porque há um custo por abraçar a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Enquanto você for o crente paz e amor, concordando com todo mundo, tudo beleza, tudo tranquilo, você não vai sofrer perseguição. Por quê? Mentalidade da maioria, todo mundo pensa igual. Agora, a partir do momento que você tomar os pontos de discordância, aí a situação muda. Amém? Então, até aqui a gente viu o seguinte: a igreja de Tessalônica recebeu a palavra como palavra de Deus, não como palavra de homens, e isso produziu transformação na vida deles, e isso também ocasionou perseguição por parte dos judeus, dos seus concidadãos lá presentes. Então, com base nisso, eu vou destacar duas coisas. Primeiro, quem eram os perseguidores da igreja? Verso 15 e 16. Estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que sejam salvos. Tanto na igreja da Judéia, quanto na igreja de Tessalônica, os perseguidores eram os judeus incrédulos. Amém? Os judeus incrédulos. Contexto, embora no contexto tenha sido os gentios que tivessem perseguido os tessalonicenses, mas só que quem incitou eles, quem despertou eles para a perseguição, foram os judeus. E esse sofrimento que a igreja passava por causa de sua fé, ou a perseguição aos mensageiros de Deus, não era algo novo, não era também algo estranho. Veja o que o texto vai dizer sobre esses perseguidores, no caso os judeus incrédulos. Verso 15, olha, estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Então era costume deles, já desde muito tempo, matar aqueles que eram fiéis a Deus e os seus mensageiros. Começando lá desde Moisés, eles já vinham perseguindo Moisés, os profetas, mataram o Senhor Jesus e mataram aqueles que eram seus discípulos e os seus apóstolos.
eles também não agradam a Deus, embora que na mentalidade deles, Paulo fala isso, eles julgavam como se eles estivessem fazendo algo para Deus. Verso 15 ainda, eles são inimigos de todos os homens. Por quê? Verso 16, porque eles nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos. Deus havia enviado mensageiros, pregadores, para salvar os gentios. Mas só que aqueles judeus impediam que a pregação, as palavras de vida eterna chegassem a eles. Segundo, qual foi o fim dos perseguidores da igreja? Verso 16 final, e desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados, mas por fim a ira lhes sobreveio. Então, eles aumentaram, o texto diz aqui que eles aumentaram a medida dos seus pecados, trazendo sobre si a ira de Deus. Algo interessante aqui, irmãos, essa ira aqui, ela se refere ao juízo final, certo? Mas só que a gente olha aqui, o texto ele está no passado, a ira lhes sobreveio, ou seja, dizendo que a ira já veio sobre eles. Mas olha só algo interessante aqui, nós estamos diante do que na interpretação bíblica a gente chama de passado profético. O que seria um passado profético? O mensageiro de Deus, ele olha para o futuro, certo? Quando fala mensageiro, é um mensageiro inspirado, bem? Que ele escreveu as escrituras. Ele olha para o futuro e ele olha para o futuro como algo tão certo que é como se já tivesse acontecido. Por quê? Porque o futuro foi Deus quem deu. É Deus quem deu o futuro. Deus, ele sabe o futuro. É por isso que ele diz que a ira lhes sobreveio. Amém? Então, esses aqui, eles foram de fato julgados, eles serão julgados no juízo final. Então, o que é que a gente pode aprender de todas essas coisas que nós vimos aqui? A lição principal do texto aqui, irmãos, é que nós precisamos receber a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como ela é de fato palavra de Deus. Mas, para que aquilo que está sendo pregado seja a palavra de Deus, o mensageiro, o pregador, precisa pregar a palavra de Deus. Se ele usa a palavra de Deus para falar somente aquilo que ele quer, ou aquela pregação de 3 pontos, sabe a pregação de 3 pontos? Lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Então o pregador começa a falar um monte de coisa que não tem fundamento nas escrituras. Então, se ele começar a falar assim, aí nesse caso é palavra de homem mesmo. Eu tenho um livro, irmãos, que ele é chamado de pregação expositiva, e nesse livro tem um trecho onde ele fala de alguns tipos de pregações, e uma delas que ele chama de pregação inebriante, relacionada à embriaguez, tal. O autor, ele comparava esse tipo de pregação a um bêbado. Um bêbado, quando ele está naquela fase lá de andar cambaleando, ele anda meio que se apoiando nas coisas, justamente para não tropeçar, para não cair. Esse tipo de pregação, ele é algo semelhante. Como é que ela funciona? O pregador, ele já tem uma ideia pré-formada na cabeça. Ele tem uma ideia. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar um texto bíblico para apoiar a sua ideia. Então, por exemplo, ele quer falar sobre um assunto X. Então, ele vai pegar um texto bíblico para apoiar aquele assunto que ele quer falar. Então, ele vai usar a palavra ao seu favor. Ele não vai se submeter à palavra. Então, não importa se o texto que ele escolheu vai ser distorcido ou não. Mas só que, quando a palavra de Deus,
ela é ensinada, quando a palavra de Deus ela é exposta, ela é fielmente explicada, quando ela é aplicada às nossas vidas. Então nós precisamos ver ela como palavra de Deus. Agora eu separei aqui para vocês 3 benefícios de ouvir a palavra de Deus como palavra de Deus. E por fim eu terminarei dando algumas lições, algumas dicas de como nós nos tornarmos melhores ouvintes da palavra. Amém? Primeiro, irmãos, primeiro benefício, somos protegidos de heresias. Quando tomamos a palavra de Deus como palavra de Deus, quando ouvimos algo estranho à palavra, ainda que a palavra esteja sendo usada, ela vai soar como estranho a nós. Nós vamos discernir, o alerta vai tocar na nossa cabeça. Isso aqui não está certo, ainda que a palavra de Deus esteja sendo usada. Mas quando a gente não toma a palavra de Deus como palavra de Deus, quando a gente não se alimenta, nós somos presas fáceis de falsos ensinos. Nós acabamos tomando heresias como palavra de Deus. Usou termos Deus, Jesus, Bíblia, glória, achamos lindo, e a gente não discerne aquilo que está sendo dito. E talvez você nem seja capaz de discernir o falso ensino. Por quê? Porque você não conhece a Bíblia que você afirma crer nela. Caso você não se alimente da palavra de Deus, essa é a realidade. Então, o primeiro benefício, somos protegidos de heresias. Segundo benefício, irmãos, a palavra de Deus, ela promove união na igreja. Que sentido a união? Veja, que quando cada um tem o seu ensino, quando cada um tem a sua verdade, a igreja vai para lados diferentes. Ao invés de andar unida na palavra, ocorre igual o livro de Juízes fala, lá no finalzinho do livro de Juízes, capítulo 21, verso 25, cada um fazia o que lhe parecia certo. Mas acerca da igreja, a Bíblia diz algo interessante. Nós devemos ter a unidade da fé. O que isso quer dizer? O que quer dizer a unidade da fé? Efésios 4 fala isso. A unidade da fé é que nós devemos crer nas mesmas verdades fundamentais do cristianismo. Verdades fundamentais. Veja, ainda que nós sejamos diferentes, nós somos diferentes. Nenhum é igual ao outro. Temos pensamentos diferentes, temos gostos diferentes, temos preferências diferentes, mas pela palavra de Deus nós podemos viver em união. Se você crê nas verdades da fé, as verdades fundamentais da fé, por exemplo, criação, queda, redenção, consumação, se você crê nessas verdades, um exemplo de algumas verdades fundamentais, e eu creio também nelas, nós estamos unidos. Ainda que nós tenhamos divergências de assuntos secundários, se nós cremos nas verdades fundamentais, nós estamos unidos na fé, ainda que você goste de lasanha e eu goste de pizza. Nós estamos unidos. Então essa unidade, ela supera qualquer divergência que a gente venha a ter. Amém? E a terceira, ela encoraja pastores fiéis. Não existe melhor presente para um pastor, do que ver a igreja recebendo a palavra de Deus como palavra de Deus. É encorajador para um pastor ver que a igreja atenta para a mensagem pregada. Isso encoraja, o motiva a estudar, a preparar o sermão. Esse é o terceiro benefício. E por fim, eu gostaria de dar algumas sugestões práticas em relação a ouvir a pregação da palavra. Essas orientações aqui não é para que você se torne um pregador, mas para que você se torne um melhor ouvinte da palavra. A primeira dica que eu gostaria de dar é: se prepare antes da pregação. O que isso quer dizer?
descanse antes de vir ouvir a mensagem. Como o culto é de noite, se prepare domingo de manhã, planeje o seu dia, para que quando chegar o momento do culto à noite, você esteja descansado e pronto para ouvir a pregação. Você também pode ler o texto com antecedência. Como aqui na igreja nós pregamos sequencialmente, vocês já sabem a mensagem que vai ser pregada na próxima semana. Vai ser o capítulo 17 ao versículo 20, vai fechar o capítulo 2. Leia com antecedência. Leia o texto, procure aprender daquele texto, procure meditar nele. A segunda dica, foque durante a pregação. Veja, se prepare antes, foque durante a pregação. Irmão, se você usa o celular na Bíblia, a dica que eu lhe dou é: desliga um pouco a sua internet, porque eu sei que as notificações atrapalham você. Veja, elas desviam a sua atenção do fato de que Deus está falando com você. Veja, isso são dicas, não estou falando que você deve ou não ficar sem internet ou desligar sua internet, mas pense um pouco no que eu vou dizer agora. Será que a gente é tão importante ou mais importante do que Deus, a ponto de nós não podemos ficar pelo menos um pouco de tempo sem distrações para ouvi-lo com atenção? Será que aquilo no nosso celular é mais importante do que ouvir a Deus falando conosco? Eu não creio que a gente seja tão importante assim. O nosso grande erro é que a gente acha que nós somos importantes, nós somos alguma coisa. Nós não somos tão, não é que nós não somos tão importantes, nós não somos importantes, a ponto de que nós não possamos gastar pelo menos 2 horas no domingo ficando sem celular. Vou contar uma pequena história para vocês. Tinha um pregador na Inglaterra, um pastor na Inglaterra, que ele estava no seu quarto, ele estava no seu momento de oração, seu momento devocional, ele estava trancado no quarto, e a rainha da Inglaterra chegou na casa dele, era um pregador bastante respeitado. A rainha da Inglaterra chegou na casa dele e disse que queria falar com ele, pediu para chamá-lo. As pessoas foram lá, falaram assim: olha, a rainha quer falar com o senhor. Então ele disse o seguinte: agora eu não posso, eu estou falando com o Rei dos Reis. Você consegue perceber? É essa prioridade que nós devemos ter em nossa vida, é essa prioridade que nós devemos buscar aplicar em nossa vida. E a terceira e última dica: relembre depois da pregação. Converse com as pessoas aquilo que foi pregado hoje. Pergunte aos seus filhos em casa o que eles aprenderam, caso você não tenha filho, ao seu marido, à sua esposa. Pegue aqueles versos que foram ensinados aqui, escolha o verso principal. Por exemplo, o verso principal de hoje é o verso 13. Escolha o verso principal e reveja durante a semana. Vai relendo durante a semana, até mesmo para que você possa até memorizar aquela passagem, porque, irmão, eu tenho quase que certeza de que você não se lembra de boa parte daquilo que é ensinado aqui durante a semana, porque quando a gente sai daqui, das 4 paredes, parece que dá uma amnésia na gente, e a gente não se lembra daquilo que é pregado, a gente não se lembra daquilo que é ensinado aqui no domingo, na quinta-feira. Quando a gente sai daqui da igreja, parece que bate uma amnésia na gente. Se eu estiver contando alguma mentira, ou se eu estiver enganado, você ignora o que eu estou dizendo. Mas se durante a semana você não se lembra, ou aquilo não serve de nada para a sua vida durante a semana, então é mais uma razão para você ter de relembrar aquilo que está sendo ensinado no culto. Então, irmãos, quando a palavra de Deus ela é fielmente pregada, Deus está falando conosco. Que Ele possa nos ajudar
a receber a sua palavra como palavra de Deus e não como palavra de homens, porque isso vai transformar nossas vidas, vai nos ajudar a suportar as aflições, os sofrimentos, por seguirmos ela. Amém? Até aqui a palavra de hoje. Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer. Pedimos graça nesse momento para que nós venhamos a receber a tua palavra como palavra de Deus, não como palavra de homens. Que tu venha nos dar graça, Senhor, e que a tua palavra venha operar poderosamente em nossas vidas, transformando-nos, Senhor, transformando cada irmão aqui presente, em nome de Jesus. É isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.